Muita gente pedindo que eu faça uma avaliação um pouco mais profunda, completa, sobre a entrevista do Putin para o Tucker Carlson, lá em Moscou. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, é interessante perceber como um jornalista independente hoje consegue fazer a entrevista mais importante da década, demonstrando a falência da chamada imprensa tradicional, ou auto-intitulada imprensa profissional. O Tucker Carlson era o âncora de maior audiência dos Estados Unidos. Ele tinha um programa noturno na Fox News que tinha aí 3 ou 4 milhões de espectadores por noite, mais que a soma dos outros canais, nesse mesmo horário, dos outros canais de TV a cabo. E ele foi demitido justamente por ter um pensamento muito independente, por remar contra a mídia mainstream. E olha que a Fox News é considerada uma mídia de direita. E mesmo assim, o Tucker Carlson seria demais para essa mídia de direita, o que demonstra que, no final das contas, mesmo as mídias de direita são obrigadas a se curvar ao establishment. Como ele tinha uma opinião contrária à participação americana lá na guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou Rússia contra a Ucrânia, enfim, ele não poderia manter o seu programa, o que já demonstra um nível de arbitrariedade gigantesco para os Estados Unidos, que é a terra da liberdade. Mas a gente já vai falar sobre isso. O ponto é, um jornalista independente consegue ter mais audiência e fazer a entrevista mais importante, tendo aí um relevo muito maior do que a chamada imprensa tradicional, e é exatamente por isso que eles querem censurar a internet. Eles não querem dar espaço para pessoas que pensam diferente ou pensam contra a mídia mainstream, contra o establishment, especialmente o establishment globalista no Ocidente. A gente também vai aprofundar um pouquinho essa questão do globalismo. E por ter esse pensamento diferente, o Tucker Carlson está sendo criticado, chamado até de agente russo aqui pela esquerda americana. Há pessoas na esquerda que estão defendendo até mesmo a prisão dele, vejam só, por fazer uma entrevista, o que novamente demonstra o nível de arbitrariedade que o pensamento esquerdista alcançou no Ocidente. E obviamente que o Brasil sempre está à frente no que há de pior, e o Brasil está à frente nesse processo de totalitarismo, de abolir as liberdades básicas. E esse mesmo pessoal critica o Putin por ele ser o ditador na Rússia e está à frente de um regime totalitário. Na Rússia também você não pode falar o que você pensa, você será preso. E aí o sujeito pede a prisão do Tucker Carlson por fazer meramente uma entrevista, que você pode avaliar, se você não gosta, se você gosta, se você acha que ele foi muito soft com o Putin ou não. Aí é uma questão de opinião pessoal. Eu particularmente achei a entrevista fantástica por uma série de motivos. Bom, em relação à entrevista em si, claramente o Putin tentou se apresentar como um sujeito razoável, que tem os seus motivos, que quer apenas a paz mundial, que quer defender os interesses russos, uma fala pausada, uma super educação com o entrevistado. Mas obviamente que nós não podemos esquecer que se trata de um agente treinado da KGB e um sujeito que está à frente de um regime brutal há mais de 2 décadas. Então não é possível avaliar essa entrevista sem especular os interesses dele em fazer essa entrevista e responder da forma que ele respondeu, ou se apresentar da forma que ele se apresentou. Então eu preciso ver aí a derivada do que está sendo falado e não só o que está sendo falado, até porque muito do que ele falou é mentira, são mentiras óbvias. Mas basicamente ele ficou a primeira meia hora da entrevista fazendo um levantamento histórico da relação da Rússia com a Ucrânia. Essas histórias estão interligadas, a Ucrânia seria profundamente russa, obviamente contando a história para que a Rússia aparecesse bem na foto, escondendo algumas coisas, manipulando outras, simplesmente mentindo. Chegou no momento que ele disse, por exemplo, que a Polônia teria forçado o Hitler a invadir o país e ter iniciado então a Segunda Guerra por não ter feito um acordo, sugerindo que as demandas de Hitler seriam razoáveis ali, e meio que fazendo uma comparação, em que ele estaria fazendo demandas razoáveis à Ucrânia e invadiu a Ucrânia porque ele não teria uma outra alternativa. Obviamente que não foi assim a história, ele coloca a Rússia na história, esquecendo entre aspas que a Rússia na verdade tinha um pacto com a Alemanha nazista, a Rússia de Stalin, e basicamente dividiram a Polônia. A Alemanha invadiu por um lado, a Rússia invadiu por outro, e o país foi basicamente aniquilado ali naquela guerra com a ajuda dos russos, que foi romper esse pacto com o Hitler apenas quando o Hitler invadiu a União Soviética naquela época. Ele também apresenta, por exemplo, um dos objetivos dessa invasão, que ele chamou de Operação Militar Especial, para não chamar de invasão ou mesmo de guerra, a desnazificação da Ucrânia, em que líderes ucranianos do passado são ainda exaltados e haveria um movimento nazista na Ucrânia. O que obviamente não
não é bem assim. Quando os nazistas entraram na Ucrânia, os ucranianos trataram os nazistas como libertadores porque eles sofreram sob o jugo de Stalin, ao ponto de nós termos o Holodomor, né? 6 milhões de ucranianos foram mortos de fome, ou mortos diretamente mesmo, mas principalmente de fome, por conta de uma política deliberada de Stalin em liquidar a oposição ucraniana que existia contra o regime central lá de Moscou. E então os ucranianos jamais vão esquecer isso. Só que essa parte da história, obviamente, que o Putin não apresentou, né? Ele apresentou os ucranianos apenas como ainda favoráveis a nazistas. E, na verdade, é um pouco mais complexo que isso. É verdade, sim, que muitos militares ucranianos lutaram ao lado de tropas da SS. Alguns cometeram arbitrariedade também, mas é uma situação em que os ucranianos estavam entre a cruz e a espada. E é basicamente um absurdo dizer que a Ucrânia teria um perfil nazista hoje, né? Tem batalhões lá que mantêm uma postura meio estranha, meio nazista, mas isso não é nem de perto a postura do povo ucraniano ou das forças militares ucranianas como um todo, né? Eu acho que é mais derivado dessa situação entre a cruz e a espada que eu acabei de falar do que uma postura deliberadamente, né, nazista, supremacista ou coisa do gênero, até porque o presidente do país eleito é um judeu. É meio difícil acusar um país de ser nazista quando esse país elege um presidente judeu. Mas o ponto principal, eu acho que o mais interessante ali da entrevista foi ele dando as razões, que aí tem um pouco mais de apelo fático, em termos de uma intervenção ocidental na Ucrânia para minar, né, a Rússia, digamos assim. Ele coloca que a queda da União Soviética abriu uma nova fase numa relação com o Ocidente, que a Rússia estava de braços abertos e que o Ocidente teria, de uma certa forma, enganado, né? Ele falou numa parte da entrevista, nós somos burgueses também, né? Agora nós temos que cooperar. Mas a verdade é que a Rússia, apesar da queda do muro e da mudança do regime, nunca saiu de um estado mafioso, né? De um regime mafioso, em que aquelas mesmas pessoas que dominavam o país durante a época soviética mantiveram o seu domínio sobre o país depois. Como eu falei, o próprio Putin é exemplo maior disso, né? O sujeito era agente da KGB, o Yeltsin era do Partido Comunista, basicamente o núcleo de empresários que emergiram após a queda do muro e depois a queda da União Soviética eram os oligarcas que já controlavam a indústria soviética antes, né, da mudança do regime. Então, é difícil engolir essa ideia de uma Rússia benevolente que queria se ocidentalizar, né? E o Putin coloca, isso é uma coisa relativamente nova, que ele ofereceu a possibilidade da própria Rússia entrar na OTAN, né? A OTAN, a organização militar que une os países do Ocidente, que foi criada justamente para fazer frente à ameaça soviética na Europa, né? A possibilidade de uma invasão soviética na Europa. E depois disso passou a ser uma organização que deveria combater a própria Rússia, que apesar da mudança de regime, sempre foi vista com muita desconfiança pelo Ocidente. Então, uma historinha um pouco complicada, né, de acreditar, tipo, não, vamos ser amiguinhos e vocês não quiseram ser os nossos amiguinhos. Estou apresentando aqui em termos mais simples para facilitar o entendimento. Agora, o que ele fala que é passível, sim, de crítica e de avaliação é a ação dos Estados Unidos e do próprio Ocidente na Ucrânia em termos da mudança do regime. Existia um presidente um pouco mais pró-Rússia, que sofreu uma pressão muito grande popular, porque há um desejo popular de se aproximar mais da Europa, até mesmo entrando na União Europeia, né, ou entrando na própria OTAN, o que os russos consideravam algo inaceitável. Essa é uma realidade histórica. E aí, sim, com a ação da CIA, de outros grupos ocidentais, no Brasil, né, aquela revolta popular que derrubou esse presidente pró-Rússia, foi tratado como um exemplo de como poderia, né, a população tomar as rédeas e lutar contra um regime autoritário, mas a verdade é que boa parte daquele movimento foi financiado por tipos como George Soros, né? Não para defender os valores ocidentais, mas para defender o que nós chamamos de globalismo. Então, de fato, houve essa intromissão na Ucrânia e houve uma mudança de regime, só que novamente, o Putin esquece de dizer que a Rússia também não estava ali só olhando e esperando um processo democrático, né? Claro que houve uma interferência russa também, e eram dois gigantes brigando no quintal ucraniano, com a população aparentemente pendendo mais
para o lado europeu da história, o lado, nesse caso, mais globalista, que a gente não pode chamar necessariamente de ocidental. E para deixar as coisas ainda mais complexas, existe sim, lá no leste do país, províncias que têm uma postura mais russa, até porque tem uma presença maior de russos que defendem uma autonomia. Então, em meio àqueles processos revolucionários contra o governo pró-Moscou, foi assinado um acordo, chamado Acordo de Minsk, que dava uma certa autonomia para aqueles territórios e deixava a situação meio que em pausa, sem chegar ao ponto de gerar independência dessas províncias, mas dando alguma autonomia. E segundo Putin, esse acordo não foi respeitado pelo novo governo. Então, ele dá todos esses motivos e essa quebra, digamos assim, de um certo equilíbrio político lá na Ucrânia para invadir a Ucrânia e garantir os interesses russos e um aumento da desconfiança com o próprio Ocidente. Acho que isso explica tudo, mas obviamente não justifica, porque os países devem ter aí a sua capacidade de definir o seu próprio destino, e o povo ucraniano sinalizou o interesse de se aproximar mais da Europa e se afastar mais da Rússia. E aí a gente tem que entender o que faz o Putin dar essa entrevista, né, para o Tucker Carlson. Bom, ele sabe que o Tucker Carlson tem uma grande audiência, ele sabe que o Tucker Carlson é uma influência muito grande no meio conservador americano. Nós estamos chegando perto de uma eleição nos Estados Unidos e talvez, né, ele queira se apresentar, especialmente para esse público de direita, como uma pessoa razoável, como uma pessoa que pode fazer um acordo e alguém até mesmo que defende certos valores conservadores. E esse é um plano antigo, né, do Putin. O seu guru lá, o Dugin, defende uma espécie de neofascismo à la Rússia que tem elementos conservadores, como a defesa da família, a oposição à ideologia de gênero, o patriotismo, mas não é o conservadorismo americano. Na verdade, o Dugin acredita que os Estados Unidos é o grande satã, é o vilão, é a grande ferramenta dos globalistas para a destruição dos valores tradicionais. Existiu, alguns anos atrás, na verdade faz mais de 10 anos, um debate entre o professor Olavo de Carvalho e o Dugin. Na época era algo bem marginal, né? Não se imaginava que a Rússia estaria à frente de uma revolução geopolítica naquele momento, que tratava exatamente disso. O professor Olavo defendia o modelo americano como um modelo também antiglobalista e o Dugin acusava os Estados Unidos de serem aí os líderes de uma civilização ocidental caída, né? E que os eurasianos seriam aí a redenção dessa civilização destruída e caída do Ocidente, mas com uma visão completamente totalitária, né? Uma visão em que os direitos individuais que fazem parte da cultura americana e da cultura ocidental não devem ser respeitadas, em favor de um processo mais coletivista, amparado então num patriotismo de uma vertente mais fascista, de um Estado que deveria estar acima dos indivíduos, ou seja, ele defende concentração do poder em torno de um projeto que em tese seria tradicional. E o professor Olavo muito bem desmancha essa tese e fala como, na verdade, não passa de um truque desse pessoal da KGB para substituir alguns motivos anteriores para manter o poder, basicamente baseados no marxismo, leninismo, enfim, né, stalinismo e assim por diante. O próprio Dugin, ele é um fã do Stalin, misturando com uma série de outras correntes, como a corrente tradicionalista, para apresentar para o público conservador que está ávido justamente por recuperar, né, o que foi perdido aqui no Ocidente, um caminho para isso. Então, de uma certa forma, não deixa de ser uma propaganda para a direita americana, se apresentando aí como um sujeito racional, um sujeito que pode ser um aliado nessa luta contra o globalismo, que de fato é uma ameaça para o Ocidente. A minha visão é que os globalistas, eles têm as raízes principais na Europa e eles sequestraram o projeto americano para os seus objetivos. Eles querem destruir os Estados Unidos, dominar os Estados Unidos para absorver os Estados Unidos dentro desse projeto globalista de cunho mais europeu, né? A União Europeia seria, digamos assim, o protótipo desse modelo globalista que atuaria de forma global. E a gente tem uma mistura aí, porque ao mesmo tempo que nós temos os globalistas aqui nos Estados Unidos hoje, representados mais pelo Partido Democrata, nós temos um movimento neocon dentro dos conservadores, dentro do Partido Republicano, que defende a ideia de uma América intervencionista do ponto de vista militar para implementar, né, um modelo americano de livre mercado, de democracia, entre aspas, à força, que foi mais ou menos o que foi tentado fazer no Iraque, com consequências desastrosas. E conforme os americanos vão perdendo poder no mundo, uma parte desses neocons defendem uma ação cada vez mais agressiva para manter esse status quo em termos militares, o que me parece ser bastante contra
contraproducente. E a utilização de meios não militares para fazer, né, essas mudanças, como, por exemplo, o uso do próprio dólar como uma ferramenta de pressão. E o próprio Putin coloca, e aí nesse ponto eu concordo com ele, que utilizar o dólar para fazer essa pressão através de sanções acaba sendo a longo prazo um tiro no pé. Por exemplo, as reservas do Banco Central russo foram tomadas. Os dólares que os russos não têm mais valor algum, e isso é um sinal para outros países que as suas reservas, se elas são em dólares, podem ser tomadas a qualquer momento. Isso é ruim no longo prazo para os Estados Unidos, para a liderança americana e para o próprio dólar. Então, basicamente você tem uma situação em que se oferece para a direita americana, que segue, né, os valores americanos mais tradicionais, uma certa aliança, só que essa aliança é baseada em valores anti-americanos, não em valores americanos. Então é uma furada, basicamente, né? Mas isso também não acaba com o problema de nós termos lá na Ucrânia a atuação dos globalistas a fim de subverter aquele modelo, aquela guerra, a própria opinião pública ucraniana, o próprio povo ucraniano, para seus fins particulares, né? E quais seriam os fins particulares? De enfraquecer a própria Rússia, já que eles não conseguiram atrair a Rússia, ou mesmo a Rússia e a China, né? A China, até um determinado momento, era considerada pelos globalistas uma aliada, né? E nós tivemos uma quebra dessa aliança quando a China percebeu que tinha força suficiente, o próprio Partido Comunista Chinês percebeu que tinha força suficiente para andar com as próprias pernas e seguir os seus próprios objetivos sem necessidade dessa aliança com os globalistas. E agora, então, há uma vontade, ao interesse de minar essa aliança russo-chinesa, e isso está sendo feito através da Ucrânia. Então, o que nós podemos ver é o uso do povo ucraniano como bucha de canhão nessa guerra. Então não há aí ninguém muito bem intencionado nesse momento, nem o Putin, né, longe disso. E é triste ver parte do movimento conservador caindo nessa falácia, né, do movimento do Putin ou dos russos como aliados. Não são. Eles acabam dificultando a vida dos globalistas, mas isso não transforma eles exatamente em aliados do movimento conservador, pelo menos do conservadorismo de cunho britânico, americano. Mas, ao mesmo tempo, nós temos lá na Ucrânia forças atuando que não são também favoráveis a esse movimento conservador. Nós temos interesses em jogo que não são nem desse tipo, né? Um claro exemplo é a atuação do Biden na época que ele era vice-presidente ainda, que ele era o responsável pela Ucrânia, e aí o filho dele passa a ser diretor de uma empresa de energia russa, ganhando milhões de dólares, né? O sujeito era um drogado, enfim, não tinha nenhuma capacidade para o cargo, e basicamente vendeu tráfico aí, fez o tráfico de influência, né? Vendeu acesso ao seu pai, ao vice-presidente na época, Biden, que fez pressão nos ucranianos para que eles demitissem o procurador que estava investigando casos de corrupção dessa empresa de gás ucraniana. Ou seja, nós temos muitos interesses ali que envolvem questões caras ao globalismo, que envolvem interesses pessoais, né, ou nem um pouco republicanos, de líderes do Partido Democrata, e você tem ainda o bom e velho complexo industrial militar, que foi apresentado como ameaça à nação ainda na época do Eisenhower, né, quando ele saiu da presidência, início da década de 60, ele falava que é muito simples, né? Esse pessoal quer vender arma, tem muito dinheiro, e para eles o melhor é fomentar esses conflitos militares pelo mundo. Então não é uma situação preto no branco, é uma situação complexa, mas o Putin parece que abriu a porta para alguma negociação que envolveria a manutenção do status quo, ou seja, aquele território que ele conseguiu transformar em república satélite ficaria do jeito que está. Há um acordo do tipo a Ucrânia não entrar na OTAN ou mesmo na União Europeia e mantém o resto do país independente, porque talvez o Putin tenha feito um cálculo equivocado, tenha imaginado que seria mais fácil, né, conseguir tomar a Ucrânia. E obviamente que o Putin também tem os seus objetivos pessoais, como por exemplo, manter o apoio popular através da manutenção de uma guerra. Só que uma guerra que se perdure por mais tempo começa a ter um efeito contrário a esse efeito inicial de o povo russo apoiando o seu líder, né? Então me parece que, como principal objetivo, ele buscou estender a mão para um acordo que seria interessante para ele também e declarou, né, só que é muito difícil acreditar na palavra de um sujeito desse, né, que mente de forma sistemática, é um ditador, que não teria o menor interesse de invadir a Polônia em algum momento, né, de expandir aí o seu território. Do ponto de vista filosófico, ele deixou muito claro o interesse de unir os povos russos, o que não envolveria a Polônia. Mas é tudo um jogo de xadrez, é um pôquer, não dá para descartar alguma ação mais
mais agressiva nesse sentido, em relação à Polônia ou a outros países, como os países ali do Báltico. Obviamente que a China acompanha de perto, porque essa guerra é uma guerra que já está acontecendo, e o fronte ucraniano é um fronte de guerra, né, para a China, mas o principal interesse da China nesse momento é a reação do mundo para ver como é que ela vai lidar com a questão de Taiwan, que envolve uma série de outras questões, inclusive até mesmo tecnológicas, né, não só questões de união territorial com uma província rebelde, como os chineses falam. Porque, dependendo de como a Rússia saia dessa situação com a Ucrânia, apesar do custo já ter sido bem alto, a China pode se encorajar mais a fazer um movimento em relação a Taiwan, né? Então, é essa a minha visão sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia e as conclusões que eu tirei em relação à entrevista, às falas do Putin. Uma última observação: é triste, né, perceber um sujeito como Putin, que parece estar muito bem de faculdades mentais, né, um líder que está pensando, que está falando, consegue se expressar, consegue pelo menos tentar convencer, tem a capacidade de se comunicar, com o Joe Biden, que basicamente está em estado de demência senil avançado, né? E esse é um dos movimentos que os globalistas fazem, colocar na presidência um sujeito que não tem a menor capacidade de ser um síndico de prédio, quanto mais o presidente dos Estados Unidos. É mais um passo, né, na destruição do poder americano que eles querem. Eles querem só a força americana, mas não os valores americanos, então estão destruindo os Estados Unidos por dentro, né? O Biden é um símbolo disso. Então você vê o Biden como um líder fraco, débil, e do outro lado, um líder forte como Putin, e isso acaba funcionando como uma antipropaganda para os Estados Unidos. Então é difícil, vejam que é complexo. Eles tentam fazer a destruição do modelo americano, mas ao mesmo tempo utilizar a força americana e às vezes esses dois objetivos são contraditórios e acabam tendo um resultante pior, né, do que o esperado. É um processo complexo, não é um processo simples, né? As pessoas pensam em elites tentando mandar no mundo, mas não é uma coisa... vou falar algo aqui, vou pensar e vai acontecer da maneira que eu quero. É um processo muito, muito complexo. Mas é isso, né? Acho que deu para ter uma ideia da minha visão sobre essa entrevista. Até a próxima, pessoal.